Muito bem, voltamos para o nosso segundo bloco do encontro de hoje. Estamos tratando sobre a questão dos princípios ainda, né? E estamos falando antes do intervalo. Eu falei para você sobre o princípio da anterioridade e o seu regramento. O regramento constitucional por trás do princípio da anterioridade em matéria tributária e suas exceções. Então, antes da gente ir para o intervalo, eu falei para você dessa situação excepcional. E agora eu quero entrar na parte que envolve as discussões jurisprudenciais. Dentre as discussões jurisprudenciais, eu quero colocar inicialmente a questão que envolve a redução de tributo. E veja, nós já tivemos prova, por exemplo, da Procuradoria, insinuando a seguinte circunstância. Olha, estamos reduzindo um tributo. E aí, beleza. Só que a redução do tributo, ela traz impacto no cumprimento de políticas públicas. E por essa razão, seria fundamental nessa redução de tributo que essa questão que envolve as políticas públicas pudesse ser, então, também observada à luz do princípio da anterioridade em matéria tributária. E por mais que não estivesse expressamente consignada, isso também faz com que haja um prejuízo no atendimento a essas exigências. Veja, você vai colocar que a redução do tributo, ela não acarreta ao contribuinte qualquer espécie de insegurança jurídica e, portanto, não há qualquer sujeição ao princípio da anterioridade. Então, se reduziu o tributo, essa exigência ela é imediata. Reduziu, pode ser aplicado imediatamente. Não há o porquê se sujeitar ao princípio da anterioridade. Tudo bem? Uma outra situação que envolve o restabelecimento de alíquotas de tributos. Observe que a nossa Constituição Federal, ela deixa expressamente consignado algumas oportunidades, algumas situações em que o restabelecimento de alíquota se faz presente. É o que acontece, por exemplo, se tratando da CID Combustíveis. Inclusive, a CID Combustíveis ela pode ter sua alíquota restabelecida por meio de ato normativo do Poder Executivo. Mas eu te pergunto, houve restabelecimento de alíquota? Há sujeição ao princípio da anterioridade? Segundo o entendimento esposado pelo STF, restabelecimento significa estabelecer ao patamar anterior, não significando majoração de tributo. E, portanto, não há o que se falar em observância ao princípio da anterioridade. Então, se perguntar a vocês, restabelecimento não é majoração. Se restabelecimento não é majoração, portanto, não há o que se falar em restabelecimento de alíquota como forma de majoração e, portanto, observando o princípio da anterioridade em matéria tributária. Tudo bem? Então, essa informação ela é extremamente pertinente para você guardar.
Outra situação importante: medida provisória e anterioridade. Nós sabemos, nós já estudamos, que a medida provisória é um ato normativo de competência do presidente da República, que, em se tratando de situações de urgência e relevância, passará essa informação à imediata apreciação do Congresso Nacional, que terá o prazo de 60 dias, prorrogáveis por igual período, para converter essa medida provisória em lei ou rejeitá-la. E rejeitando, ela vai perder a sua eficácia. Uma discussão que sempre cingiu-se foi no sentido de que se a medida provisória poderia ou não ser utilizada em matéria tributária. Isso, de certa forma, ficou solucionado quando, do advento da Emenda Constitucional 32, no ano de 2001, que possibilitou a utilização, da medida provisória em matéria tributária para instituição ou aumento de impostos. O Supremo Tribunal Federal, ele possibilitou, inclusive, a utilização da medida provisória para instituição ou aumento de outros tributos, dentro dos limites expressamente consignados por lei. A discussão que se levantou foi, tá bom, nesse caso, quando se trata do princípio da anterioridade e a medida provisória, por exemplo, vai criar um imposto ou aumentar um imposto, como é que isso vai funcionar? Então nós temos que entender o seguinte: a medida provisória, ela pode ser então utilizada em matéria tributária, conforme determinação prevista no artigo 62, no parágrafo 2º. Ocorre que a medida provisória deverá observar a mesma dinâmica do tributo instituído ou aumentado. Caso o tributo se sujeite ao princípio da anterioridade, a medida provisória também deverá se sujeitar. Então, observe. Segundo o STF, a MP ela tem que respeitar a mesma dinâmica do tributo que foi instituído ou aumentado. Ou seja, se o tributo ele respeitar a anterioridade, a medida provisória deve respeitar. Então, vou te dar um exemplo aqui. Se a medida provisória aumentar o imposto de importação, o aumento será aplicado de forma imediata, uma vez que tal imposto não se sujeita ao princípio da anterioridade. Compreendeu? Se sujeitar, beleza. Se não se sujeitar, ok. Mas, nesse caso, eu tenho que observar. Então, a questão que eu te apresento é a seguinte. Vamos imaginar um caso concreto. Medida provisória editada em agosto de 2020 aumentou as alíquotas do ITR. Tal medida foi convertida em lei em dezembro de 2020.
e o governo federal pretende cobrar o ITR com alíquota majorada a partir de janeiro de 2021. Qual o seu parecer? Nesse caso, qual é o seu parecer? Então, uma MP, ela foi editada em agosto de 2020 e ela aumentou as alíquotas do ITR. E propositadamente foi colocado o ITR. Por quê? Porque o ITR é o único imposto federal que se sujeita totalmente ao princípio da anterioridade. Pode perceber. Porque os demais impostos federais ou não se sujeitam à anterioridade ou se sujeitam parcialmente à anterioridade. O único que nós temos nessa condição é o ITR. Eu pergunto para vocês, e aí? E nesse caso? É possível cobrar em janeiro? Veja só. É possível a exigência desse tributo majorado em janeiro de 2021, visto que o prazo de contagem para fins de aplicação do princípio da anterioridade será contabilizado da data da edição da medida provisória e não de sua conversão em lei, desde que a conversão ocorra dentro do mesmo exercício financeiro em que fora editada. Então, veja o que está aí. É possível? É possível. Por qual motivo? Porque o prazo de contagem para fins de anterioridade será da data da edição da MP. Como ela foi editada, observe aqui, como ela foi editada em agosto de 2020, de agosto até janeiro de 2021, eu estaria tanto respeitando a anterioridade comum quanto a anterioridade nonagesimal. E, para tanto, seria, então, possível a aplicabilidade do princípio da anterioridade em matéria tributária. Tá claro isso? Beleza? Muito bem. Então, essa informação ela é de suma importância dentro do princípio da anterioridade. Vamos colocar uma outra questão jurisprudencial? Revogação de benefício fiscal por prazo indeterminado de duração e o princípio da anterioridade. Vamos imaginar o seguinte. Um determinado tributo, ele tem ali um benefício fiscal por prazo indeterminado. Porque vamos entender o seguinte. Eu posso ter benefício fiscal
dotado de prazo determinado ou indeterminado de duração. Se eu tenho um benefício fiscal por prazo determinado de duração, esse benefício fiscal ele não pode ser revogado em qualquer tempo, visto que gera direito adquirido. Visto que ele gera direito adquirido. Agora, se eu tenho um benefício fiscal para o prazo indeterminado de duração, esse benefício ele é precário, ou seja, ele pode ser revogado em qualquer tempo, não gerando qualquer espécie de direito adquirido. Então a questão é a seguinte: eu tenho um benefício fiscal. Esse benefício fiscal ele foi concedido por prazo indeterminado de duração. E eu quero saber quando que ele pode ser cobrado, se ele se sujeita à anterioridade ou não. E muitos trazem à baila o disposto no artigo 104 do CTN. Já te aplico. O artigo 104 do CTN, ele deve ser aplicado em consonância com os ditames da Constituição Federal de 88. Porque o artigo 104 estava sob a égide da Constituição Federal de 46. Ele deve ser aplicado em consonância aos ditames da Constituição de 88. Então eu pergunto para você o seguinte, tá, nesse caso, o que é que eu faço? O Supremo Tribunal Federal, ele conferiu um entendimento que o STJ já adotava ao longo do tempo. Qual era esse entendimento? De acordo com o STF, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, se o benefício fiscal era por prazo indeterminado de duração, sua revogação equivale a uma instituição indireta de tributo, sujeitando-se naquilo em que for compatível ao princípio da anterioridade. O que é que o Supremo Tribunal Federal quis nos apresentar com isso? Se eu tenho um tributo que se sujeita à anterioridade, então vamos colocar assim, caso o benefício fiscal se refira a um tributo que se sujeita à anterioridade, tal revogação fará com que este tributo possa ser exigido em observância ao princípio da anterioridade. Você compreendeu? Se aquele tributo se sujeita à anterioridade, nesse caso, a revogação do incentivo fiscal também se sujeita. Se não se sujeita à anterioridade,
a revogação do benefício fiscal também não se sujeita ao princípio da anterioridade. Isso tem que ficar extremamente claro, porque os concursos vão pedir. Porque é um tema, de certa forma, novo, porque o STF tinha um outro entendimento. O entendimento anteriormente esposado pelo Supremo Tribunal Federal era que revogação de benefício fiscal você não estaria nem criando tributo e nem majorando o tributo e, portanto, não deveria sequer se sujeitar à anterioridade. Só que com o passar do tempo nós tivemos a modificação do entendimento do Supremo Tribunal Federal. E o entendimento do STF nesse sentido hoje é de sujeição à anterioridade naquilo em que for compatível. Quer dizer, se o tributo ele se sujeita à anterioridade, então na hora de conceder o benefício fiscal deve se sujeitar. Se não se sujeita, não vai se sujeitar. E assim sucessivamente. Tá claro? Então você percebeu que na questão que envolve a anterioridade, não é só saber conceito, não é só conhecer regra, também não é só conhecer exceção. É conhecer o que a jurisprudência nos apresenta. Porque a jurisprudência, ela vai também sendo modificada ao longo do tempo. Muitas vezes ela vai sendo aperfeiçoada ou não. Portanto, você deve ficar sempre atento, sempre atenta às modificações jurisprudenciais. Não deixe de ler informativo. Informativo do STF, informativo do STJ é de fundamental importância a você. Você tem que saber. Que caso contrário, isso pode trazer um prejuízo enorme. Então, o que eu quero que você faça é, faça um estudo mais avançado, mais vertical. Por quê? Ah, mas Caio, geralmente tributário no meu concurso, ele não é tão pesado. Na primeira fase, realmente, às vezes não é. O problema é na segunda fase. Então, já se prepare para o concurso público pensando na outra fase. Se prepare no concurso público pensando numa segunda fase. Consequentemente, você vai verificar que existe uma grande possibilidade de você ter um crescimento muito maior no teu estudo, consequentemente, na tua aprovação, se você assim o fizer. Agora, o que você não pode fazer é deixar acumular informação. Deixar depois eu vejo isso. É a pior coisa que tem. Certo? Então eu cheguei com você nesse segundo bloco, matamos aí com tranquilidade o princípio da anterioridade em todas as suas nuances, tudo aquilo que precisa ser realmente observado. Nós tratamos, nós vamos para o nosso rápido, breve intervalinho, na volta a gente entra no nosso último bloco aí falando dos assuntos principais da parte de princípios também. Beleza? Já voltamos.